Sabe, existe todo um mundo escondido, um mundo que prospera sobre e até mesmo dentro de cada um de nós. É um ecossistema de criaturas invisíveis travando uma batalha silenciosa pela sobrevivência. Vamos juntos mergulhar nessa invasão invisível? E aí fica a pergunta, né? A gente tá mesmo sozinho? Bom, a verdade, para ser bem direto, é que não. Nunca. O corpo humano não é só nosso. Ele é, na verdade, um universo inteiro para uma infinidade de outros organismos. E a prova de que não estamos sozinhos está aí. Essa é a Giardio, um dos muitos, digamos, inquilinos que nos usam como lar. E olha que curioso, ela foi descoberta lá em 1681. É um dos parasitas mais antigos que a humanidade conhece. Ok, então a gente sabe que eles existem, mas como é que eles conseguem entrar no nosso corpo? Não é por acaso, não. Eles têm táticas, verdadeiras estratégias de invasão que se aproveitam dos nossos hábitos mais comuns. A porta de entrada mais comum é também a mais simples: a nossa boca. Pois é, cada gole de água que não foi bem tratada ou cada garfada de um alimento mal lavado pode ser o convite de entrada para uma variedade enorme de parasitas. Olha só este exemplo clássico. Um pedaço de carne. Parece inofensivo, né? Mas ele pode esconder os cisticercos da tânia. É só cozinhar mal e o parasita sobrevive para começar a crescer dentro do nosso intestino. É o início da teníase, a famosa doença da solitária. Agora, o que é realmente impressionante aqui é como o ciclo se mantém. Ovos de vermes, como a ascaris, saem nas fezes. Em lugares sem saneamento básico, esses ovos contaminam o solo, a água e, no fim, a comida que volta para a mesa. É um ciclo vicioso, sabe? Que só se quebra com higiene e saneamento. Outra tática de invasão é pegar uma carona. É isso mesmo. Muitos parasitas usam o que a gente pode chamar de táxis biológicos, geralmente insetos, para pular de um hospedeiro para o outro, vencendo barreiras que sozinhos eles não conseguiriam. Pense nos mosquitos. Aqui no Brasil, o pernilongo comum do gênero Culex é o motorista da filariose. Já o famoso Anopheles é o responsável por transmitir a malária. Então não é só uma picadinha que coça. Eles estão injetando parasita direto na nossa corrente sanguínea. Agora, se as outras rotas já eram preocupantes, talvez essa seja a mais inquietante de todas: a invasão direta. Alguns parasitas não precisam ser comidos nem transportados. Eles simplesmente atravessam a nossa pele. É o que acontece com os ancilóstomos. As larvas deles ficam ali, esperando no solo úmido e contaminado. Um simples passeio descalço pode ser o suficiente para elas perfurarem a pele e começarem uma jornada pelo corpo. Aquele rastro visível que elas deixam é o que a gente conhece como bicho geográfico. Beleza, eles entraram. E agora, o que acontece? Bom, o corpo se torna um novo lar, uma fonte de recursos. A fase da ocupação começa, e as consequências disso podem variar. E muito. Então, o ponto crucial é este: a carga parasitária. A quantidade de parasitas que uma pessoa tem no corpo geralmente determina a gravidade da doença. Uma infecção levinha pode até passar despercebida, mas uma infecção maciça, essa pode ser devastadora. E quando a gente fala de infecções maciças, a imagem pode ser bem forte. Isso aí é um emaranhado de vermes adultos de Ascaris lumbricoides que foram removidos numa cirurgia. Para se ter uma ideia, cada fêmea pode botar até 20.000 ovos por dia. É uma capacidade de proliferação absurda. O grande desafio é que muitas vezes os sinais da infecção são bem sutis. Um problema digestivo, um cansaço, uma perda de peso. São pistas tão vagas que podem indicar dezenas de outras coisas. Isso transforma o parasita num suspeito bem difícil de identificar. A escala de Bristol, essa que está na tela, ajuda a classificar a forma das fezes e pode dar umas pistas sobre a saúde intestinal. Mas mesmo que tenha uma alteração clara, não dá para bater o martelo e dizer que é um parasita. Isso dificulta o diagnóstico e faz com que muitas infecções acabem virando crônicas. Mas, em total contraste, algumas infecções parasitárias não deixam a menor dúvida da sua gravidade. Elas causam deformações permanentes que incapacitam e alteram a vida da pessoa para sempre. A elefantíase é talvez o exemplo mais dramático disso. Os vermes adultos se instalam e literalmente entopem os vasos linfáticos. O fluxo da linfa é bloqueado. Com o tempo, essa obstrução causa um inchaço extremo e o endurecimento da pele. Uma condição que, infelizmente, muda uma vida para sempre.
Diante de um inimigo tão diverso e que se esconde tão bem, como a ciência e a medicina fazem para encontrá-lo? Bom, o diagnóstico é uma verdadeira caça ao tesouro, um trabalho de investigação científica. Basicamente, existem duas abordagens. A direta é como achar o suspeito na cena do crime. O cientista procura pelo próprio parasita, seus ovos ou larvas, em amostras de fezes, sangue ou tecido. Já a indireta é procurar as pistas que o corpo deixa, os anticorpos que o sistema imune produziu ou até mesmo rastros do DNA do parasita. Nos métodos diretos, principalmente no exame de fezes, o segredo é a concentração. Técnicas como a centrifugação funcionam como uma peneira, que remove o que não interessa e concentra os ovos ou cistos. Isso aumenta em muito a chance de encontrar a prova do crime ali no microscópio. Se a invasão é tão variada e o diagnóstico tão complexo, como é que se vence essa guerra? A melhor estratégia não é o ataque, mas sim a defesa. A resposta está na prevenção e na construção de barreiras coletivas. Nossa melhor defesa é um conjunto de ações simples, mas muito poderosas. Saneamento básico e água limpa cortam a rota da giardia e do ascaris. Cozinhar bem os alimentos nos protege da tênia. Controlar mosquitos impede a malária e a filariose. E, acima de tudo, a educação em saúde dá às pessoas o poder de se protegerem. E isso nos mostra que esta não é uma batalha travada só em hospitais ou consultórios. É uma luta que depende de infraestrutura, de políticas públicas e da consciência de que a nossa saúde individual está totalmente ligada à saúde do ambiente e de toda a comunidade. Os parasitas coevoluíram com a gente por milênios. Eles são mestres da sobrevivência, mestres em se ocultar. Entender os caminhos e os ciclos deles nos dá o conhecimento para combatê-los, não apenas com medicamentos, mas com as ferramentas mais poderosas que existem: ciência, higiene e ação comunitária. E a questão que fica é: será que estamos fazendo o suficiente?